Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo do nosso canal EBD Teologia. E nessa feita, vamos estar dando introdução aos dons ministeriais a qual Deus ele deixou para a sua igreja, a qual ele levanta para a manutenção e ordem e edificação da sua igreja, Nesse vídeo eu vou estar apenas falando sobre, introduzindo esses dons ministeriais, e depois eu vou estar falando sobre cada um de forma distinta, nos dias de hoje, nos dias atuais, da forma que nós compreendemos como arminianos e assembleianos, como os dons ministeriais se encontram no dia de hoje, E gostaria aqui de ler em Efésios 4:11, para nós ter o entendimento desses dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e alguns para pastores e professores, doutores ou mestres, em outras traduções, mas que não passa de professor, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, Aqui, esses dons ministeriais, eles são necessários para a Igreja de Cristo, porque assim como qualquer organização, assim como qualquer empresa, qualquer sociedade, ela tem que ter o governo para poder gerir, para que venha dar tudo certo, Nós temos a política, ela governa o país, ela faz o melhor para o país, Então a Igreja de Cristo, ela é mais importante do que qualquer outro tipo de organização, porque a Igreja de Cristo é a comunhão dos santos, aqueles que Deus chama para si, aqueles que Deus chama, tira para fora do sistema do mundo, E como Deus, ele é Senhor, ele é perfeito e ele é grandioso em sabedoria, Deus ele levanta homens, dotados e capacitados para que a sua igreja ela cresça, em comunhão, que ela cresça em espiritualidade, e que todos os membros da igreja eles sejam fortificados e fortalecidos na sua palavra, E para que isso venha a acontecer, é necessário que essas pessoas, assim como os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e doutores, esses homens eles precisam ser levantados pelo próprio Deus. E como que isso acontece? A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, o Espírito ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Deus na pessoa bendita do Espírito Santo, ele age nas pessoas para a sua conversão, o seu reconhecimento de que ele é Deus, E nunca mais a pessoa tem uma vida normal, porque ela é uma nova criatura no Espírito Santo. Mas Deus, quando ele quer pessoas específicas para esses ministérios, Deus, ele com seu Espírito, ele capacita cada uma dessas pessoas a quem ele quer, Ele próprio é quem escolhe as pessoas que ele quer para o ministério do apostolado, o ministério do profeta, o ministério do evangelista, o ministério do pastor e o ministério do professor, do mestre, do doutor, como os cachorros estão latindo aqui, mas infelizmente é a única forma que tem para fazer vídeo para o canal, Então, o próprio Senhor, ele capacita homens para esse propósito, para esse propósito, e é o próprio Senhor quem os capacita, É o próprio Deus quem opera na vida deles de uma forma que eles se tornem aptos para o ministério.
É lógico que cada um tem que ter uma vida na conformidade da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para que o ministério ele venha fluir, né? O Espírito Santo ele venha trabalhar de uma forma grandiosa. Então, o que nós vemos hoje, que tem consequências desastrosas, né? No meio da igreja e no meio de muitos outros, pessoas que ele mesmo estão se intitulando, né? Ministros do Evangelho, como esses dons ministeriais aqui. É o apóstolo fulano de tal, né? É o profeta fulano de tal, só que, na verdade, não tem como a pessoa ter essa glória de ministro chamado de Deus, se assim Deus ele não o escolher, né? Então, os dons ministeriais, ele é chamado de Deus, né? Ninguém pode falar, eu sou pastor por mim mesmo, não. Tem pessoas que se chamam, mas a pessoa vai ter uma carreira desastrosa, porque o Espírito de Deus é quem capacita a pessoa para exercer o ministério que o próprio Deus quer, né? Mas muitos nos dias de hoje, como um apologista, um defensor das doutrinas do evangelho, como ele deve ser pregado, né? Muitas pessoas hoje estão intitulando-se de apóstolos, de pastores, né? Então, tem muitos que estão se intitulando de ensinadores, a qual não são chamados pelo Espírito Santo, e estão ensinando várias heresias, igual a Bíblia diz que no meio de vós introduzirão lobos, né? Que levarão a muitos ao erro pelo engano e pelo falso ensino, né? Então, os dons ministeriais, eles são capacitações do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, né? O único que pode chamar, o único que pode capacitar é Deus, né? Por mais que eu fiz o seminário de teologia, sou bacharel em teologia, mas se a pessoa ela não tem o dom do ensino e ela fizer um seminário, nem assim ela vai ser apta para o dom ministerial do ensino. Se a pessoa fazer um curso de pastor para ela ser pastor, né, igual tem muito hoje na internet isso aí, ela não vai se tornar um pastor por causa de um curso, porque o dom de pastor ele é do céu, ele é do Espírito Santo. Ninguém vai se tornar um profeta ou um evangelista ou um apóstolo, que nós vamos falar em outros vídeos sobre cada um desses. Esse é apenas uma introdução. Ninguém pode tomar para si essa glória se assim não for dada por Deus, né? Então nós temos que estar ciente disso, de que os dons ministeriais, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus, né? É um operar miraculoso do Espírito Santo em meio à sua igreja, escolhendo os líderes, o governo da igreja, né? O governo da igreja. E quando se diz governo também, não é que essas pessoas elas vão ter um domínio de subjugar a igreja de Cristo. Não, porque a Bíblia diz que o verdadeiro chamado, a gente vê um verdadeiro e um falso chamado, quando a gente olha e a gente vê, quando a gente vê a humildade que Jesus demonstrou naquele dia, aí quando ele pegou aquela, se cingiu e começou a lavar os pés do discípulo, e ele disse para ele seguir ao mesmo exemplo dele, né? O líder, ele não, por mais que ele cresça ministerialmente, por mais que ele vá na direção que Deus quer, ele tem que ser cada dia mais humilde, né? Essa é a característica do chamado, que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, de forma nenhuma ele vai se ensoberbecer com aquele chamado que Deus deu para ele. Por quê? Porque, na verdade, nada provém de mim, nada provém daqueles que são chamados, mas provém do Espírito Santo de Deus. Então, ninguém pode tomar para si uma glória que só compete a Deus. Amém? Então, no decorrer desses dias, nós vamos estar falando sobre cada dom cada dom ministerial de uma forma mais clara e tratando cada um para que os irmãos venham ter a compreensão. Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva no canal, compartilhe, né, para mais pessoas, para que
mais pessoas venham ser edificadas e conhecedores daquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe você, fique na paz, inscreva-se, né, para que a palavra de Deus venha a ser mais longa, mais alcançada por pessoas e pessoas venham crescer nesse conhecimento da graça do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.